6:06. Estamos chegando para mais um Tecnologia, o caminho para o sucesso. Nesta quinta-feira, 21 de março, dia chuvoso, ventarral para tudo quanto é lado. Chegando com todo o time para mais um programa, rumo aos 18 anos no próximo mês de abril. São 18 anos, digamos assim, atingindo a maioridade. Paulinho da Alima Informatização já está conosco. Seja bem-vindo, Paulinho. Bom dia. Bom dia, nossos fiéis ouvintes desses últimos anos, urbanos, rurais, aquáticos, trancados e todos os que destrancados e todos os que estão na escuta desse nosso programa longe. Vai preparando aí a previsão. Chegando no Pedrinho da Comac Copiadoras, seu Pedro, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Pérez. Bom dia, os colegas de programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui em mais uma quinta-feira pós-temporal para trazer novidades e informações sobre tecnologia para todos os nossos ouvintes. Nosso amigo Simas, da Simas Consultoria, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Pérez. Bom dia aos nossos colegas de live. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelas rádios online, pelos streams, pelo Facebook, em todas as mídias sociais aí. Um bom dia a todos. Como diz o Pedro ali, um dia pós-temporal, pós-chuva, aí a gente se adequando ao dia. O Atila levantou cedinho hoje para conversar com as caturritas na frente, né? O movimento foi grande, esses eucaliptos aí, né, Atila? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito grande mesmo. Olha, que vento forte. O temporal começou com um vento muito, muito forte. E hoje é dia de montar os estragos, né? Porque um vento, uma ventania da magnitude que tivemos ontem, com certeza, muita árvore, muito poste, muita coisa ficou danificada com esse vento. Mas desejar a todos os colegas de tecnologia, aos nossos ouvintes dessa fantástica audiência, né, que está completando 18 anos, desejar a todos eles que tenhamos todos um bom dia e que tudo corra bem. Bom, antes de iniciar a conversa, o Paulinho vai dar uma panorâmica do tempo, o pessoal está preocupadíssimo, né? Mas acredito que a semana que vem a coisa melhore, não é, Paulinho? Está sem áudio, Paulinho. A minha panorama do tempo também está meio estranha hoje, porque ele me dá que para a chuva e dá... E sol? E tem sol. É o que está dizendo a maioria dos sites aí, né? Então porque é bem estranho, né? Depois dessa, porque na verdade era passada e não era tanto o temporal, era a rajada de vento, né? Que ele começou lá pela meia-noite foi e aí ele passou. Então agora, por exemplo, hoje a previsão é nublado com entre 18 de mínima e 25 de máxima, tá? Com vento. Amanhã, sexta-feira, daí ele abre o tempo, pelo menos para a próxima semana. Só que agora, daí ele cai a temperatura, né? Então, sim. Amanhã, 14 de mínima, 22 de máxima. Sábado, 16 de mínima, 26 de máxima. Domingo, 17 mínima e 29, e assim ele vai ficar oscilando aí entre 28 e 19 até a semana que vem, sem a probabilidade de chuva ele não tem, né? Então acho que vai dar um flush, como diz o outro, para a colheita desse ano. É verdade, está preocupante. Vamos em frente, pessoal. Quem dá o pontapé inicial? É com vocês. Tá. Eu tenho uma matéria aqui que achei interessante, que é
conseguirmos dobrar a velocidade do processamento, né, dos nossos hardwares sem a troca dos mesmos, né? E isso aí, esses testes começaram a ser feitos usando apenas hardware já existente em dispositivos. Na Universidade da Califórnia, em Riverside, nos Estados Unidos, né? Apresentaram agora uma técnica para fazer exatamente isso. É um trabalho que promete uma mudança de paradigma na arquitetura dos computadores, e os dispositivos computacionais atuais têm cada vez mais unidades de processamento gráficos, ou seja, as GPUs, né? Aceleradores de hardware para a inteligência artificial e aprendizagem automática, ou unidades de processamento de sinais digitais como componentes essenciais. E esses componentes processam informações separadamente, movendo-as de uma unidade de processamento para outra, que, na verdade, cria gargalos, né, nessa transferência nessa constante transferência de dados. E para evitar esses gargalos, foi apresentado o que eles chamam de multitarefa simultânea e heterogênea. O berço do teste para avaliação dessa estrutura alternativa é uma plataforma de sistema embarcada que usa simultaneamente um processador ARM, né, de multinúcleos, uma GPU NVIDIA e um acelerador de hardware, uma TPU, Tensor Processing Unit, né? Esse último é um processador especializado em tarefas para inteligência artificial. E a arquitetura permite que os diferentes tipos de processadores trabalhem simultaneamente em tarefas da mesma região e código. E para isso usa-se uma camada de abstração e um sistema em tempo de execução para dividir a computação em tarefas independentes do hardware. E então, agendados nos diferentes processadores que estão disponíveis para essa utilização. O sistema alcançou uma aceleração de 1,96 vezes e uma redução de 51% no consumo da energia. Ganhos foram confirmados. As implicações dessa técnica de multitarefa são enormes. O uso simultâneo de componentes do processamento já existentes, né, poderia reduzir os custos do hardware, adiar a utilização de parques inteiros de computadores nesses data centers, né, e, claro, alcançar praticamente o dobro de velocidade processando no processamento, né, e reduzir a conta da eletricidade pela metade, que isso aí é o sonho de todo mundo que tem grandes data centers, diminuir, fracionar a conta de energia. Isso é um dos custos mais, com certeza, né, um dos custos, é o custo mais alto que um data center tem. E, ao mesmo tempo, tornaria possível reduzir emissões de carbono, de energia produzida, para manter os servidores funcionando e reduzir também, né, o processamento de dados, o tempo, né, e a necessidade da água usada para manter os servidores resfriados. No entanto, os pesquisadores advertem que são necessárias mais pesquisas para responder às diversas questões sobre a implementação do sistema, suporte de hardware, otimização de código e que tipo de aplicações, né, serão mais beneficiadas. Achei uma notícia muito, muito interessante, porque isso aí vem para ajudar a resolver, né, problemas seríssimos que temos hoje nos data centers, porque notamos que a cada ano que passa,
a banda utilizada, ela é quase que uma progressão geométrica. A banda utilizada, a quantidade de dados processados é uma coisa absurdamente, assim, ó, é absurdo, né? E isso aí trazem custos altíssimos, custos para botar em operação esses data centers. Se essa multitarefa realmente dobrar a velocidade do processamento sem trocar o hardware existente, já é um grande ganho. E isso eu posso afirmar para vocês porque processamento na nuvem, ele tem esse gargalo, é o que pode impedir que o processamento na nuvem continue a crescer. Ele cresceu muito nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, mas agora deu uma freada. Muitas pessoas acham que a freada é porque a pandemia acabou. Não. É porque os custos para montar esses data centers são absurdamente caros, né? E o fator principal disso é o consumo de energia elétrica. Se isso aí realmente acontecer, eles conseguirem dobrar a quantidade de processamento sem aumentar o gasto com energia elétrica, já será um grande ganho para os usuários de processamento na nuvem. E que cada vez cresce mais. Isso é uma notícia bastante interessante. Vamos ver se isso aí tem novos desmembramentos. Pensa assim, a fibra ótica, né, que hoje é um dos meios mais utilizados, ele, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas as taxas de transferência dele são de 10 a 40 GB, né, que pode atingir normalmente nas fibra ótica, né? Então, entre servidores, sim, mas já se transfere assim tranquilamente 100 GB, tá? Entre servidores. Sim, não, digo, por isso já teve casos até de ETS que chegaram a Tera, né? Mas sim. Eu digo comercialmente. Mas de maneira geral, ele vai nessa velocidade. Aí imagina 40 GB por segundo chegando numa aparelhagem para fazer todo o processamento, né? Que é a capacidade esse é o gargalo, né? Que esse caminho tem, né? É um gargalo muito, muito grande, né? E outra coisa que também chama atenção, e cada vez nós temos outros problemas além do processamento dos dados normais, tem tipo os ataques DOS, né, os negação de serviço, coisa tudo que consome ainda uma parte do recurso dos dados, né, que consome um recurso do servidor que acaba processando coisa que não devia, né? Exatamente isso aí. Os ataques DDoS estão pondo em prova, em xeque, justamente servidores com grande potencial de processamento. Claro que não é isso, a gente não tem que dar 2, 3 passos atrás porque está sofrendo ataques DDoS, mas hoje, por incrível que pareça, tá? Quem tiver servidores com menor poder de processamento durante um ataque DDoS sofre menos. Os servidores que têm condições de processarem, tiverem interligados entre roteadores e entre servidores com... Tem uma capacidade maior de afetar o volume, né? Com patchcord de 100 gigabits por segundo, esses sofrem muito mais, porque os ataques eles conseguem usar toda a capacidade de processamento desses hardware. É algo assim, ó, impressionante isso aí. Bruninho quer dar bom dia para vocês aí. Bom dia, bem, Paulinho. Um bom dia de chuva, graças a Deus o temporal não foi tão feio como estava previsto aí, né? E eu estou ao vivo no estudo. Paulinho, achei que tu ia estar aqui, Paulinho. Me atrasei. Átio, um comentário que tu falaste que o maior custo aí da parte dos servidores é energia elétrica e não aparece em notícias ou não estão usando a questão de... Porque hoje em dia a gente tem opção para trabalhar esse custo, né, como placas solares, como tipo de contratação de energia também,
E isso é algo que eu não vejo nessa área. Né? Não, assim, já existem alguns estudos bem adiantados por parte da Microsoft com o uso de energia fotovoltaica, mas em escala muito pequena mesmo. E, infelizmente, assim, a escala muito, muito pequena mesmo. E eu acredito que se esses grandes data centers saíssem, isso é uma opinião, né? Saíssem dos grandes centros e fossem para localidades menores, onde pudéssemos fazer verdadeiras mini usinas fotovoltaicas, ou usinas mesmo, fotovoltaicas para atender esses data centers, teríamos uma redução no custo da energia. Isso é certo, é certo. Eu até o momento não entendi por que eles não saem, né, de grandes centros e vão para cidades pequenas, onde geraria empregos, gerariam algum tipo de riqueza para as pessoas desses lugares, né? Porque tu não teria é uma solução muito viável. Né? Que tu não teria problema de espaço, né? Porque em grandes centros tu precisa de espaço. Onde o daí, espaço por exemplo, muito mais barato que nos grandes centros. Claro. Talvez a resposta real está um pouquinho distorcida, né, tio? Pode ser. Né? Pode ser, sim. Eu concordo contigo plenamente. O uso de energia fotovoltaica seria uma solução muito, muito bem-vinda para os data centers, e em lugares onde, interior mesmo, não nos grandes centros, onde existe muito área disponível e a um custo muito mais barato. Por exemplo, lá na Califórnia, né, que a gente tá falando, tem vários incentivos para esse tipo de energia renovável, né? Então, que já ajudaria com certeza. Sim, e ali é uma região onde tem um tempo de insolação enorme durante o dia, né? Sim. Se eu não me engano, gente, a Amazon e a Microsoft, elas têm alguns data centers, se não me engano, no Alasca, até para diminuir o custo com refrigeração, com energia elétrica para refrigeração. Então, mas veja bem, Pedro, no Alasca, tudo bem, claro, conseguem resolver um pouco, reduzir o custo com a resfriamento desse rádio. Mas, se nós formos olhar, como diz o Bruno, pelo lado da insolação, no Alasca é muito menor do que, por exemplo, na Califórnia, no próprio Texas, né, em estados onde tem grandes áreas ainda para serem utilizadas por esses data centers, a custo muito menor. Né? O custo operacional para um data center no Alasca, acredito que não seja menor que um custo numa cidade pequena na Califórnia, né? Onde teríamos muito mais ganhos. Isso aí, assim, a gente não sabe por que isso aí não acontece. E os data centers não param de aumentar os seus tamanhos, né? Porque a gente vê mensalmente, semestralmente, que a quantidade de dados processados e utilizados pelos usuários de aplicativos como Instagram, como WhatsApp, esses mensageiros instantâneos, cada vez aumenta mais, né? Então, é difícil não entendermos por que essas tecnologias ainda não evoluíram, né? A gente quando fala em WhatsApp, não vamos esquecer do Telegram também, que é muito, muito usado. Então, são aplicativos que estão nos dispositivos de praticamente bilhões de usuários. Não estamos falando em milhões, são bilhões de usuários. E isso aí aumenta o poder de processamento nesses data centers diariamente,
né? Então, lógico que alguma coisa deve estar sendo feita, mas eu acho que esses custos começariam a cair se usássemos fontes alternativas de energia, né? Mais baratas e limpas. Isso é o mais importante, limpas. Tio, eu até agora trocando de assunto, eu me lembro que o programa passado a gente ficou de um assunto da gente trazer para hoje. Tu tem que lembrar, porque eu ia comentar um negócio da energia limpa também ali, né? Que você fala bastante, desculpa o Bruno ali, que é um dos grandes questionamentos na questão do carro autônomo, né? Porque você fala muito, principalmente na Europa, que quando tu fala que, não, estão passando tudo para carro elétrico, só que a grande maioria da energia na Europa ou é a carvão ou a diesel, né? Então, na verdade, tu acaba consumindo mais rede elétrica e acaba consumindo mais carvão, mais diesel. Então, aí é só para bonito ver, né, Simas? tu repassa, na verdade, tu tira do carro, mas vai lá para a usina que está produzindo. Então, acaba sendo um pouco contraditório a energia limpa, vamos dizer assim, do carro, né? É só para bonito ver daí, né, Simas? Que é um dos grandes problemas, né? A questão de energia, bem como diz o Átio ali, a questão de energia é um problema complexo, né? É fator limitante, vai limitar o crescimento desses data centers. É uma questão só de tempo. Mas Sim. isso do carro e da questão da falta de energia na Europa, isso aí até eu me recordo, nem vamos tão longe ali nos Estados Unidos, eu me recordo que me passaram um vídeo mostrando um posto de carregamento de carro elétrico numa área meio remota, e daí o comentário é, olha só, aqui longe tem um posto de carregamento, mas espera aí, daí ele mostra um pouquinho para o lado do vídeo, daí tem um baita gerador do lado ali. É essa questão, né? E um gerador movido a diesel, né? Exatamente, exatamente, um gerador a diesel. Então, é essa questão aí que tu falaste, né, sim, mas é só para bonito ver, né, porque o princípio dele não adiantou, né? Se a gente está dependendo de combustível fóssil para gerar energia do carro elétrico, não adiantou. Aí vira mais uma narrativa do que, de fato, uma solução meio ambiental, né? Então, claro essa é uma questão... Claro que tem todo esse movimento que o mercado tem que fazer, né? Porque essa transição, ela não tem como acontecer de uma hora para outra, né? Então, o movimento está acontecendo devagar, né? E não tão devagar, porque na Europa já tem muito carro elétrico, né? Na Europa e na China. Vamos falar de nós, a gente está em um outro momento ainda que está acontecendo, estão aparecendo os carros elétricos. Esse ano tem uma promessa de um carro a menos de 100 mil, né? Então... na verdade, ele veio a 115, né? Ele veio com uma promessa de menos de 100 mil, mas ele veio a 115, né? Não vamos citar o nome do carro aqui, mas o detalhe desse carro também é que diz que está enfrentando muito problema porque ainda não tem as peças, né, de reposição. Então, qualquer problema que o carro tem, tu não tem peça de reposição para dar manutenção nele. Então, se o carro andar bem, tudo bem, tu não vai ter problema. Mas se começar a se der algum problema, às vezes tu pode ficar com tempo alto parado, com o carro parado, porque não tem as peças, tem que esperar vir de fora para poder fazer. Acho que houve um errinho de logística aí na questão, né? Mas é como tu diz, é que o pessoal está entrando no mercado agora, né? Então estão vendo algumas coisas que também é diferente no mercado brasileiro, né? Eu acho que essa... Oi, fala, Pedro. Eu vejo que o carro elétrico, por exemplo, ele pode ser uma boa opção nesse momento, principalmente para centros urbanos grandes, né? Porque como eles ainda têm uma baixa autonomia, né? Por exemplo, aqui para a nossa região, se tu sai daqui a Porto Alegre, tem que parar no meio do caminho para abastecer, né?
para carregar as baterias. Então, como eles ainda têm uma baixa autonomia no carro puramente elétrico, né? Acho que nesse momento, para essas regiões mais distantes, ainda não é uma solução. Talvez o híbrido seja uma boa solução. A gente já começa a ver os postos também, né, Pedro? Se, por exemplo, indo a Porto Alegre, se tu vai aqui por Santa Maria, em Santa Maria tem em Santa Cruz, acho que é depois de Santa Maria, né? Agora, acho que é Santa Cruz que tem o Oktoberfest lá também. Santa Cruz também tem nos postos com recarga para carro elétrico. No meio do caminho aqui a gente já tem também, indo a Porto Alegre, também já tem alguns postos que já tem a recarga elétrica, só que ainda geralmente é uma baia, 2 baias no máximo ali de carro elétrico. Já começou a se movimentar também, que esse era um grande problema, né? Que tu trafecar de um local ao outro e não ter aonde parar para abastecer. Só que um dos problemas do carro elétrico é o tempo de abastecimento também, né? O tempo de recarga, não vamos chamar de abastecimento, vamos chamar de recarga, né? Que é mais Vocês não têm o cafezinho aqui, ó, por isso que eu vim na rádio. Tem razão. Essa é toda a diferença, é essa aí. Mas vai chegar o dia, aquele que nós vamos encontrar todo mundo aqui. Vamos seguir na conversa para não atrapalhar o desenvolver do assunto Pedro, Paulo e Átila e Cima. Não, isso aí vai acontecer logo. Eu acho, tá? Aí uma opinião, opinião mesmo, não é um palpite, né? Eu acredito que esses problemas todos referentes a carros elétricos, carros que não precisarão de intervenção humana para se locomoverem, eu acredito que isso começará a ser resolvido quando a autonomia das baterias utilizadas neles forem maiores e menores, né? E agora, pouco tempo atrás, a gente ainda falou nesse programa, né, que na China começaram a produzir, e isso vai ser colocado em produção industrial em pouco tempo mesmo, acredito que até final deste ano, início do outro, já tem alguma coisa em pequena escala, baterias com energia nuclear. Se mostrou agora, a questão de um mês, 40 dias atrás, uma bateria do tamanho de uma moeda de 5 centavos, né, que poderia fazer com que eletrodomésticos utilizassem essa carga durante 50 anos. 50 anos. Uma bateria do tamanho de uma moeda de 5 centavos. O terceiro ponto quer dizer que tu falou ali em tamanho, né? Então, tamanho menor, capacidade maior, e o terceiro seria durabilidade, que é exatamente essa bateria, ela tem uma durabilidade maior do processo. Isso aí para mim, hoje, nesses carros elétricos, nas casas totalmente... casas com inteligência artificial e a IoT, né, os equipamentos todos interconectados com inteligência, eles param, eles brecam, porque se tivermos algum tipo de falta de energia, tudo isso para de funcionar, né? Tudo isso para de funcionar se não tivermos energia. Então, quando falta energia convencional, teríamos que ter baterias. Só que as baterias hoje, para fazer tudo isso aí funcionar, estão num custo ainda proibitivo. São muito, muito caras mesmo, né? E o tamanho delas é imenso. Para vocês verem que eu andei agora há pouco tempo pesquisando algumas baterias para usar aqui em alguns servidores. Essas baterias que aguentam, suportam muitas horas mesmo, elas custam a bagatela de aproximadamente uma única bateria, R$15 mil.
Tio, 15 mil reais. E são muito grandes, muito grandes. Olha, elas têm mais ou menos, só vou complementar isso aqui, elas têm mais ou menos uns 60 centímetros, porque elas cabem dentro de um rack, tá? Então, um rack desses convencional de 19 polegadas, elas cabem dentro, na largura de um rack, elas têm mais ou menos uns 40 centímetros de altura, tá? E a profundidade dela é de mais ou menos outros 50 centímetros. Ou seja, é um peso monstro e um custo absurdo, né? Então, as baterias são um problema hoje muito sério. É o calcanhar de aqueles do crescimento dessas tecnologias. Né? É o gargalo. Aí eu ia te perguntar a seguinte questão que eu me lembro. Há quantos anos tu já usa essa questão de bateria para o teu servidor? E há quantos anos tu usa a mesma tecnologia? Há muito, muito tempo mesmo. Então, não mudou, né? O tipo de bateria que tu usa. Claro que hoje em dia... Teve uma pequena mudança nesse tempo que foi passado para as Light-On ali, e depois disso quase não houve mudança. É verdade. E assim, isso não evolui. O hardware evolui, os processadores evoluíram, temos hoje impressoras, né, que fazem móveis, que fazem casas, né? E essa questão das baterias não evolui. Pode ser que agora, com essa nova tecnologia embarcada chinesa, tenhamos, sim, um ganho, e aí sim, tudo isso aí comece a deslanchar, né? Porque a inteligência artificial junto com o IoT, olha, vai ser uma grande quebra de paradigma. E quando a gente diz não evolui, não é que não tenha sido evoluído em pesquisa. O detalhe é que não se evolui comercialmente, né? Não chega no mercado. Porque às vezes acham soluções de baterias que é eficaz, mas comercialmente não é viável. Então o custo de produção seria muito alto, muito demorado. Então não vale a pena. Então o grande detalhe é que seja possível comercialmente, que chegue ao mercado para a gente possa utilizar, né? E tu vê desse negócio do carro elétrico que a gente fala, o gargalo é a bateria, né? Porque o medo, todo mundo da mudança para o carro elétrico é a bateria. Nunca alguém fala de, por exemplo, o motor dá problema, o componente eletrônico, é sempre a mesma questão, é a bateria. E tu sabe que agora nós falando aqui, me veio em mente os primeiros carros elétricos, né? Os primeiros carros elétricos datam de mais de 100 anos, né? E eles justamente... O seu Thomas Edison. Deixaram de ser produzidos por causa de problemas desse tipo. Esperamos que agora esse problema seja literalmente resolvido, né? É uma pena, uma tecnologia fantástica como essa aí, parar, frear, porque não encontramos soluções viáveis, né, para diminuir o tamanho das baterias, para dar maior autonomia para elas e, o mais importante, que é o que mais dói, o preço. O preço. Essa tecnologia vai evoluir no momento que os custos dessas baterias diminuir. Aí tudo vai começar a funcionar perfeitamente, inclusive a internet das coisas, né? Automação de casas, consorciada com a inteligência artificial, tudo isso aí vai ter uma evolução enorme quando as baterias se tornarem viáveis, o custo das baterias. Uma outra coisa que se fala em relação aos carros elétricos é o fim da vida útil das baterias, quando forem descartadas, a grande quantidade de descarte de bateria. O que fazer com isso? Isso, eu acho que a gente ainda tem que fazer um estudo bem importante sobre como reutilizar, como reciclar essas baterias mais adiante. Mas tu sabe, Pedro, que tu falou nisso e me vem outra. A gente ainda não tem descarte para esse lixo eletrônico pequeno que temos nas nossas residências. Não temos descarte para as lâmpadas elétricas que compramos e queimam. Cadê não existe,
Não existe um centro que seja de coleta numa cidade do tamanho de Uruguaiana. Não existe, né? Então, o que vamos fazer com as baterias dos carros elétricos? É complicado Esse isso, é né? mais um problema a ser resolvido. É complicado. Mas acredito que em pouco tempo teremos algumas notícias boas a respeito disso aí. Tomara. Interessante até que, falando em carro Átio. elétrico e carro normal, né? A questão que eles praticamente surgiram juntos, né? O carro praticamente inicia junto com o carro elétrico, também iniciou na mesma época que começam os primeiros carros a se mover, né? O problema é que o carro elétrico ele acabou não sendo viável, exatamente por essas questões, 1880 e alguma coisa, 86, 88, não sei qual é que ele surgiu os primeiros carros ali, mas eles são datados praticamente no mesma época histórica ali, na mesma década ali estão os carros elétricos e os carros a combustão, vamos dizer assim. Combustão. Os primeiros carros elétricos surgiram, é bem isso, uns 100 anos atrás, e foi com Thomas Edison, né? Era uma das invenções dele, né? Então, foi um dos gênios que habitou a Terra aí. Átio, até do comentário, fazer um adendo da questão que tu falaste do descarte correto, tá? Tem uma empresa que é a Pôr do Sol, tá? Ele coleta o lixo eletrônico, tá? E ele faz a reciclagem desse lixo eletrônico. Inclusive, dá para ligar para ele vai e essa questão de tudo que é eletrônico ele recolhe. Tá? Ele faz a separação de plástico e tudo mais aí. Sim. Então, Bruno, quando eu faço esse tipo de comentário, essa crítica, eu estou me referindo assim que não existe um serviço como a coleta diária nas nossas residências do lixo residencial, entendeu? É isso que eu estou me referindo. Não, a gente tem que divulgar, como tu está fazendo, quem faz isso hoje, porque são verdadeiros, olha, são verdadeiros bons samaritanos quem fazem isso hoje. Eu ia comentar também, eu tenho uma parceria com uma empresa de Três Passos, do Rio Grande do Sul, que ela tem todas as legislação de meio ambiente para poder fazer o descarte de lixo, assim como, se eu não me engano, o Porto Sol também tem aqui. Eu só não sei se o Porto Sol tem no descarte, que é um problema que o Pedro também deve enfrentar, que é o de toner, né? Então, essa de Três Passos, eu consigo fazer o descarte de toner também, que é outro problema, né? Que é não só o plástico do toner, mas o pó do toner para fazer o descarte, né? Então, e ele vem de tempo em tempo, ele vem em Uruguaiana recolher e depois volta. Então, a gente tem uma parceria lá com ele, né? E que exatamente porque ele tem todos os licenciamentos necessários para fazer essa coleta, né? Então, às vezes a gente recolhe aqui para os clientes também, faz, me manda lixo eletrônico, eu pego aqui e encaminho para essa empresa. Mas é bem como eu disse, eu acho, é difícil. As legislações não ajudam muito para a gente fazer uma estrutura. Já cheguei até a pensar em montar uma estrutura de reciclagem para resolver um problema que a gente tem interno aqui, porque acaba gerando muito lixo eletrônico, mas o que acaba, muitas vezes, é emperrando na burocracia, que é o processo. E aí tudo acaba sendo muito caro e às vezes acaba nos desmotivando nesse sentido. E tu sabe, Silas, que isso aí, eu vou fazer um pequeno um comentário que não é nenhum desabafo. Isso passa por uma mudança de cultura, sabe? Isso é cultural. Assim, eu noto isso constantemente aqui na empresa. Pessoas físicas e jurídicas se negam a usar alguns recursos que a gente disponibiliza para eles, para não imprimir, para não usar tanto papel, entendeu? Então, isso passa por uma mudança assim, cultural. A gente, sempre que puder usar a tecnologia sem
sem ser obrigado a imprimir alguma coisa, deveria fazer isso, né? E eu vejo muitas empresas não querendo receber um e-mail, né, com um código de barra ou com um QR Code para pagar um boleto e quer o boleto impresso no papel. Então, são coisas difíceis, assim, enquanto houver essa resistência, não quebrarmos, vamos ter algumas... É aquela velha questão cultural, né, tio, do lixo no bueiro, né? O pessoal sabe que vai chover. Não vamos nem para o lixo eletrônico, é o lixo no bueiro. Né? O pessoal acaba deixando... Exatamente. E aí toca os bueiros, vem a chuva, enche e aí depois reclamam, né? Momentaneamente ele sai do teu bolso, mas depois, ali adiante, ele vai entrar na tua casa de novo. Aproveitando... Eu tenho uma boa simpatia com esse pessoal que imprime boleto para pagar. Eu tenho uma boa simpatia com esse pessoal. Esqueci de ti, Pedro. Não, e aproveitando essa do bueiro, né? Pedro, eu acho que tu tem que fazer lobby, tá certíssimo. Aproveitando essa do bueiro e aproveitando as chuvas que tem dado, né? É bem como vocês dizem. Outro dia eu fiquei observando, o cara cortou toda a grama das calçadas, tudo. Depois pegou o assoprador aquele, botou todo na sarjeta primeiro e depois ele empurrou para dentro do bueiro. Da boca do lobo. Aí eu dizia, o cara não está nem preocupado com o que mora ali para baixo, porque vai essa porcaria e vai transbordar. Daí, agora, essa semana até tinha em algumas esquinas, estava... as bocas de lobo botando água para fora de novo. Claro. Mas é por esse costume de empurrar... Práticas que vão contra qualquer princípio de civilidade, né? Eu tenho uma notícia aqui que, claro, já é velha, coisa que é em cima dos golpes de segunda via. Então, porque o que acontece? Os criminosos criaram sites falsos da Sabesp, da CPFL, da Copasa e da Light, ou seja, das maiores empresas de distribuição de energia, de fornecimento de energia para os consumidores, né? E eles criam as faturas e sites iguais aos desses provedores aí de serviço. Então, ele visa atrair a vítima. Então, é simples, né? O criminoso cria o site falso com a identidade visual das grandes empresas e investe em anúncio da Google para que fiquem colocadas nas páginas de busca. Então, a malandragem é essa, ele faz o site falso da distribuidora X, aí, a da CPFL, por exemplo, ele impulsiona aquela página falsa com o Google para que vá para a lista, para a parte de cima das listas, e as vítimas caem e pagam muitas vezes esse boleto, porque o link patrocinado que aparece em primeiro, né? E aí uma vez que o cliente já está no site fake, tem o pulo do gado dos golpistas que solicitam dados pessoais, como número de conta, ou para poder acessar o site quente da empresa e obter o valor aproximado das faturas. Então, é uma cifra fundamental para gerar o boleto falso com credibilidade, que, por sua vez, é enviado para cobrança com boletos falsos ou diretamente pelo QR Code né? Outra possibilidade desses golpes que envolve o WhatsApp, que um site fraudulento com o nome da Sabesp, por exemplo, oferece um botão de atendimento pelo serviço de mensagem, que é uma comodidade frequente hoje em dia, né? Eles te jogam pro WhatsApp para fazer o atendimento. Então, os criminosos simulam ser um robô de atendimento e, quem sabe, criam um robô de atendimento e, dessa forma, solicitam informações pessoais para acessar o site oficial.
e emitir as faturas falsas já com QR Code, etc. Né? Então, além de perder o dinheiro pago pelo falso boleto, o cliente pode acabar sendo cortado no serviço por falta de pagamento, né? Porque a responsabilidade é importante que as pessoas saibam procurar suas contas pelo navegador, prestando atenção na URL, que é o caminho ali em cima, né, do site para evitar esse tipo de situação. Isso aí é uma análise feita pela Kaspersky para a América Latina. Então, É uma prática que tem cada vez se tornado mais comum. Lembra que há uns 2 programas atrás, ou 3, a gente comentou também que o Ndesk, que é um dos softwares de acesso de suporte, acesso que o pessoal remoto, pode baixar e coisa tudo, estava exatamente com o mesmo problema. Criaram um link patrocinado, que era muito parecido com o Ndesk, alguma coisa, e ele parecia primeiro do que o site do próprio Ndesk. Tu entra exatamente no site do Ndesk, com toda a mesma cara, e tu baixa um programa que vai ser com vírus para o teu computador, né? E isso tem sido uma prática também na venda de shows também. Às vezes o pessoal vai para o show, tem Simpla, tem uma série de plataformas que vendem o ingresso de show, e às vezes os caras estão criando, sabe que vai ter um show específico em Porto Alegre, em São Paulo, um show grande, e eles vão lá e criam esse domínio só para fazer uma venda de ingresso que nunca vai chegar para ti, né? Ou vai lá, compra o ingresso e acaba... Claro, isso vai muito para a pessoa prestar atenção, justamente porque o costume de muitos manda procurar uma coisa no Google e clica na primeira opção ali já direto, sem pensar, automático, assim, ó, clica, achei o que eu queria, clica e ele abre e nem presta atenção, né? O pessoal pensa o seguinte: se está no Google, é confiável. É isso aí. E isso eu acho que aí sim, esses grandes players deveriam ter um pouquinho de, não digo mais responsabilidade, mas mais cuidado com isso, porque normalmente esses sites não são sites seguros. E eles, olha, o Google, ele faz uma varredura nas páginas, na grande maioria dos sites, e faz um ranqueamento. Ele te dá uma nota no teu site. Quem paga mais vai para cima. Eles estão fazendo isso. Só que para empresas que realmente precisam fazer vendas digitais, existe uma burocracia imensa. Para algumas coisas existe burocracia, para outras, se tu literalmente pagar, passa batido. Normalmente esses sites não são sites seguros, tá? E se tu fizeres uma varredura nele, tu vai ver que é um site com uma performance bem ruinzinha, muito ruinzinha, né? Como é que eles fazem essa pesquisa para ver se o teu site está acima de uma avaliação acima de 90%, que é o que normalmente o Google indica, que o teu site tem uma avaliação boa, vai ser boa mesmo se ele tiver acima de 95%, né? Eu duvido que esses sites, se forem avaliados pelo próprio Google, vão ter uma avaliação acima de 90%. É como eu digo assim, tem tanta automatização, tanta inteligência artificial trabalhando, por exemplo, em até mesmo vídeo que já te bloqueia, deixa de te monetizar simplesmente por tu usar uma palavra que tu não... Exato. Não vou dizer uma palavra que não é bem aceita, vamos dizer, o YouTube vai lá e te bloqueia na hora e já te deixa de te monetizar. Agora, para receber o patrocinado e botar lá em primeiro, ele não consegue fazer uma consulta para ver o que quer. Exatamente. Eu digo, no mínimo, é brincadeira, né? É isso aí que alguns arautos aí do apocalipse, né? Essas pessoas que eu normalmente chamo de mal com a vida, que estão cuspindo fogo e prego o tempo inteiro, né? Pregam justamente por causa dessas práticas. Para algumas coisas eles são absurdamente exigentes e para outros são relapsos, né? E aí diz, bom, essas mídias têm que serem taxadas, essas mídias têm que ser isso, aquilo, outro, têm que serem controladas. É por esse tipo de prática, né? Eu sou a favor, não sou a favor de controle nenhum dessas mídias, né? Acho que as pessoas têm que serem responsáveis, elas têm que serem responsabilizadas pelas coisas que elas fazem, mas
algumas coisas como esse tipo de problema devem ser sim monitorados por esses grandes players. Se eles conseguem monitorar o teu site para que tu possa fazer vendas digitais, né? Por que outros tipos de venda, que também é uma venda de um serviço, uma prestação de serviço, não são controlados com o mesmo rigor? Tá? Pois é. Isso Falando aí, um pouco sobre esse assunto, essa semana me perguntaram se era verdade ou se era golpe que essa solicitação de dinheiro da Wikipedia. Tá? E quando tu entra em alguma coisa na Wikipedia, eles estão pedindo ali uma doação de no mínimo R$10. A justificativa para isso é para eles não precisarem botar publicidade na enciclopédia. Mas tem muita gente que acha que é golpe. E até pode ser que criem algum golpe em cima disso também, né? Então tem que ter cuidado. Golpe. Falar... esse aqui é curtinho, só uma observação. O aumento de 43% em 2023 foi constatado 43% aumento do Pix de 1 centavo. Isso porque as pessoas, ao todo, foram 35 milhões e 300 mil operações de 1 centavo. E isso aí é porque as pessoas, principalmente que são bloqueadas pelas redes sociais e pelo bloqueio de telefone, as pessoas usam o Pix para mandar mensagem. Então, eles mandam 1 centavo, mandam uma mensagem para a pessoa e colocam. Então, até... É mais barato que enviar o SMS? Mais barato, claro. Não, isso aí, até daí está aqui, diz que o Banco Central e ainda não vai agir para regulamentar ou neutralizar o uso dessa possibilidade de assédio, né? Então, mas se quisesse terminar com isso, é fácil, né? É só tu tributar Pix menos de 10 pila. Se a Receita Federal não permite o boleto da ARF para menos de R$10, certo? Esse do Banco Central também, eles podiam fazer isso. Bueno, valores abaixo, não precisa nem ser R$10, R$5 paga R$1 até R$5 paga R$1 de tarifa e termina, porque daí, claro, isso aí só tem... Esse ano, no ano passado foram feitas 42 bilhões de transações com Pix, que representou um crescimento de 75% em frente ao ano de 2022, né? E aí, desses 42 bilhões de transações, 35 milhões e 300 foram de Pix de 1 centavo. Então, é um número bem considerável. Não, ele estão usando para, como ele diz, usando para se comunicar no momento que as pessoas estão bloqueadas. Olha lá o Bruno oferecendo cafezinho para nós lá. Se perderam o cafezinho. Chegando ao finalzinho, pessoal. No último minuto, só vou fazer um comentário. A gente falou da Neuralink, né? Olha, eu li uma notícia essa semana que o primeiro paciente com chip cerebral estava jogando xadrez com a mente. Tá? Esse paciente sofreu um acidente quando estava fazendo mergulho, né, e ficou tetraplégico, e mostra ali em imagens, né, ele jogando xadrez somente com a mente. E é para esse tipo de aplicação que eu vejo empresas como a do Elon Musk sendo realmente sendo vanguarda. Até o próximo. Parabéns ao Inova Moon pelo evento que fez essa semana, o Grupo de Inovação da Uruguaiana. Parabéns. Não pude estar presente, mas eu acompanhei um baita evento.
Tchau, Pedrinho. Tchau, Simas. Um abraço a todos os nossos ouvintes e até semana que vem. Quinta que vem no estúdio. Grande abraço, pessoal. É isso aí. Isso aí. Abraço. Tem que voltar presencial. Obrigado, maravilha. Obrigado a todos. Está Abraço. chegando agora o Notícia na Hora Certa, depois o Gerson com o seu Conexão. Até o próximo. Bom dia. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Temporal provoca falta de luz em mais de 700